a sociologia funcionalista, tá, galera? Nós falamos da sociologia positivista, agora coloquem aí, então, funcionalista, tá? Emílio Durkheim quis fazer uma sociologia, uma disciplina objetiva, colocando como regra funcionamento e método sociológico, e consideração dos fatos sociais como coisas. Ele catalogava lá como coisas e julgava que tinha que nós trabalhar aquelas coisas para que um bem social maior, no final, chegasse a todos, certo? Vocês já vão entender melhor um pouquinho. Quais são os fatos sociais que ele se debruçava? Um deles, né, nós não vamos poder estudar todos, mas um é a coerção. A coerção, até nós estávamos falando agora sobre o positivismo aí de Comte, que são as leis, mas aqui é um pouquinho mais acentuado. O que é a coerção? Obriga um indivíduo a adotar um determinado comportamento social. Então, esses ajustes sociais, por exemplo, são muito questionados hoje, por isso a importância dessa análise da sociologia. Tivemos agora um programa essa semana aqui, Atualidades Pampa. O Vitorino, que é um dos âncoras do programa ali, teve um debate que se ampliou, e eu lembrava de Emílio Durkheim, né, e trouxe para vocês até esse exemplo de tão enfático que foi, que teve um prefeito de uma determinada cidade aqui, que eu não vou citar agora para nós não levar o caso adiante, mas só para vocês terem como referência, depois se vocês quiserem pesquisem, que ele estava tirando todos os mendigos da rua, porque ele achava que aquilo deixava a cidade negativa para as pessoas que visitavam, para o turismo, e também ele achava que não tinha mais conserto, porque algumas pessoas diziam que os direitos humanos tinham que levar ele para determinados lugares, mas eles, devido à lei, aí, positivismo, né, devido às leis, eles não são obrigados, então eles não precisavam ir para um hostel ou para uma estrutura do Estado para ficarem lá para dormir, se alimentar, tomar banho, e etc. Eles têm o direito de escolher a ficarem e viver da forma que eles querem. Lembre-se, né, no artigo 5º, nós temos o direito de ir, vir e ficar, né? Então, isso aqui é um tema que vai lá para o Supremo Tribunal Federal. Então, olha o debate que nós estamos tendo agora para vocês crescerem a forma de pensamento de vocês. E Emílio Durkheim suscitou agora, nessa época que estamos vivendo, porque ele é muito latente e vive o seu pensamento. Então, aqui a coerção, obriga o indivíduo a adotar um determinado comportamento social. De certa forma, se o pensamento funcionalista determinasse hoje que nós temos que tirar as pessoas da rua e porque o comportamento delas é inadequado, iam fazer uma lei, iam aprovar essa lei através do positivismo que vocês viram de Comte, e eles iam ser extraídos da rua. Ao contrário do que vocês estão vendo, e tem um grande debate, o que é feito com as pessoas, o que é feito com as pessoas que estão com o comércio de rua, o que a gente deve fazer para solucionar, mas aí entra a sociedade apática que nós vimos lá antes, no Augusto Comte, que é a ordem e o progresso. Não está tendo ordem, provavelmente não vai ter progresso. O que é a ordem? Vamos sentar e debater o que a gente faz com essas pessoas. Dá trabalho, dá escola, obriga eles a fazer determinadas coisas ou não? Vamos ficar estático e aí não vamos ter um progresso, não vamos caminhar para o bem social comum. Viram como é importante esse debate? E aí, na escola funcionalista de Durkheim, ele vai optar por isso, a coerção. Ele vai dizer que sem coerção não há sociedade que cresce e evolui. Vocês concordam ou não, mas o pensamento é dele, por isso a gente cria o pensamento e a gente faz o debate. Depois da coerção, então, vem a exteriorização, que é aquilo que nós estávamos falando antes, os fatores externos, tá, que são importantes. São externos porque são fatos coletivos, como religião, sistema econômico, por exemplo, independente dos indivíduos. Então, além da coerção, nós temos que levar esse tipo de coerção para dentro das instituições também. E aí vem outro problema. Instituições mais rígidas ou mais libertárias, mais liberais? A escola que dá certo é a escola que tem regras e que deve ser cumprida, ou a escola que deve fazer as leis são os alunos e deve nós deixar a seu bel prazer? Olha, professor, hoje eu não estou a fim de estudar, eu quero estudar quinta-feira, das 2 às 3, que é o dia que eu mais gosto de estudar. Não, professor, eu acho que tem que ter horário e regra. Eu acho que o hábito faz o monge, né? Uma frase muito usada aí no livro O Monge Executivo, certo? Então, quanto mais nós estudarmos, melhor nós vamos ter o resultado. Ou, professor, eu acho melhor nós estudar quando a gente quer. Que nem nos Estados Unidos, no Google, por exemplo, eu vou trabalhar de skate, de bermuda, e vou trabalhar uma vez por semana, que é o dia que eu me sinto bem, é o dia que eu mais vou render. Funciona assim? Mas lá é primeiro mundo, aqui é terceiro. Nós temos que ter ordem e progresso caminhando junto. Vocês viram o positivismo, falava isso para nós antes? Sem um, não adianta o outro, certo? E aqui nós temos um problema. A coerção pode dar certo, num país de primeiro mundo ou aqui? Ou será que ambos nós temos o conceito é o mesmo? Viram o debate sociológico como importante? Bom, a exteriorização. Vamos levar isso para dentro das instituições ou nós vamos ficar só no indivíduo?
Nós temos que ter toda a sociedade entendendo isso, vira um grau de complexidade. Se nós não levarmos a educação para o todo, nós não vamos ter o mesmo resultado, porque cada um vai fazer uma leitura. Se é que alguns vão fazer leitura, né? Beleza? Como o Durkheim vinha o mundo do trabalho, depois nós vamos ver Marx, nós vamos ver os pensadores que falaram mais sobre o mundo do trabalho. Durkheim tenta entender o funcionalismo da sociedade, o funcionamento, desculpa, da sociedade, da mesma forma que a biologia entende o funcionamento de um corpo. Olhem que importante isso. Porque eu digo para vocês que a sociedade e a sociologia, né, caminham junto, e por que a importância de todas as disciplinas que eu falei para vocês agora, suscitando aqui a biologia. Cada indivíduo tem uma função e cumprir o que é importante para o funcionamento de todo o corpo social. Então ele vê aqui que mesmo se nós impor a coerção, toda a sociedade funcionaria no mesmo intuito. Nós todos caminharíamos para que a sociedade crescesse como um todo. E aqui ele fala da biologia porque como um corpo, todo o corpo tem que trabalhar em sintonia. Nem mais, nem menos. Nenhuma parte do corpo deve pensar diferente, certo? Procura compreender o aumento do individualismo na integração social, que foi uma das análises dele. Como ele entendeu isso? Fazendo análise pré-capitalista e uma sociedade capitalista. E aí ele vai sentir alguns sintomas que fica claro para nós à medida que ele faz essa tabela. Quem quiser colocar aí no caderno essas duas tabelas, claro que eu vou num ritmo um pouquinho mais rápido, mas depois vocês podem voltar ao vídeo. Então, a pré-capitalista, quais são as características que eu falei lá para vocês da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, né? Que as duas vão ter essa junção depois, aí, essa sincronia, que vai formar nosso Estado moderno. Bom, na pré-capitalista nós tínhamos uma divisão do trabalho, quer dizer, com pouca divisão do trabalho, né? Então, o trabalho era praticamente feito por uma pessoa só. Aqui nós estamos caminhando por uma divisão do trabalho, né, pré-capitalista, que às vezes uma pessoa fazia tudo. Vocês lembram lá, na Idade Média, século XVI, XVII, o exemplo mais sintomático disso é, por exemplo, o sapateiro, lembram? Ele mesmo fazia solado, ele mesmo fazia pintura, ele mesmo fazia a medida conforme a pessoa precisava, e ele mesmo entregava e vendia. Então, uma pessoa só fazia tudo. Depois disso vem aí o Fordismo e outros pensamentos aí, né, do século XIX e XVIII aí, que vão desenvolver aí o método industrial, que daí tem que ter cada um fazendo uma parte do serviço para no final chegar ao todo. Então, aqui na sociedade pré-capitalista temos isso. Pouca divisão do trabalho, tradicional, sempre a mesma coisa, não diversificada, pré-industrial, não tínhamos a indústria como conhecemos hoje, né? Semelhança das funções, eram muito parecidas, e causa de coesão social era a união. Então, o que acontecia? Todos se uniam, geralmente movidos pela ideologia do trabalho. Não tinha uma outra coisa que fizesse a sociedade se unir. E depois vem a sociedade capitalista, então, que o Durkheim vai analisar. Muita divisão do trabalho, agora temos uma infinidade de formas de trabalho, né? Mais moderna, não tradicional, agora as coisas estão mudando com um pouco mais de rapidez, vocês veem isso. Diversificada, industrial, como conhecemos o conceito de indústria hoje, todo mundo trabalhando no mesmo local. Especialização de funções, hoje a pessoa tem que se especializar, né? Complexa, e a causa da dependência social, que antes era a união em volta do trabalho, agora não é mais união devido ao trabalho, agora é a dependência do trabalho, em diversos aspectos, né? A sociedade não caminha sem essa indústria, sem esse movimento da engrenagem aí, que é o mundo capitalista, certo? Então, essa é a dicotomia que ele vai botar na espinha dorsal do trabalho dele, para formar a sociologia e o pensamento dele. Bom, essa sociedade mecânica que ele fala aí, sociedade de trabalho que era pouco desenvolvida, não havia muito número de especializações, como vocês veem hoje, que é necessário nós cada vez mais rápido a coisa, né, se aprimorando. Aqui é criado o sistema penal repressivo, que vocês viram ali no começo, então ele fala sobre coerção, ele acha importante ter isso, porque uma coisa vai estar atrelada à outra, né, o mundo do trabalho, então vai ter o direito do trabalho também, como forma de regramento também, né. Depois vocês vão ver que além do Código Penal repressivo, nós vamos ver o Código Civil, que ele é que depois vai unificar, né, o mundo do trabalho, os direitos civis aí, direitos e deveres também, e a sociedade orgânica que ele fala. O que é a sociedade orgânica, que é bem importante no pensamento de Durkheim para nós entender, tá? Eu vou avançar um pouquinho nesse pensamento. A divisão de trabalho, porque há mais especializações de funções. O que une as pessoas é a interdependência das funções sociais. A consciência coletiva, aí começa a entrar a crítica, tá?
A consciência coletiva é fraca, pois é difusa, difundindo-se pelas diversas instituições. Bom, aqui é uma confusão orgânica que eu falei para vocês, como as instituições ainda estão nascendo aqui, século XIX, é óbvio que elas não vão estar ainda com seus pensamentos bem formatados. Então ainda há instituições aí, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo, senão vocês não vão entender. Não existe CLT, Código de Leis Trabalhista. Então as instituições que defendem o trabalhador ainda não nasceram. Então ainda é muito conturbado o que pode, o que não pode uma indústria fazer, o que o funcionário pode fazer, a idade que uma criança pode trabalhar, as mulheres, o fenômeno social que vai acontecer às classes sociais lá fora, enquanto uns têm muitos, outros não vão ter nada. Então isso aqui ainda é muito conturbado, por isso ele faz essa crítica à sociedade orgânica, porque ela está caminhando aqui, tateando o que está acontecendo no momento, ela nem sabe para onde vai direito, certo? Predomina o direito, então, restitutivo, que é o civil, pois a função do direito agora é punir o criminoso e restabelecer a ordem que foi violada. Aqui a restituição do crime, aqui já tem aquilo que nós vimos no positivismo, então tem que cobrar as leis, tem que julgar o indivíduo, e aqui o direito civil caminha para a restituição. O indivíduo no direito civil agora tem que restituir o dano material, ou seja, se ele furtou, se ele, né, dentro do direito do trabalho também, se ele não cumpriu as regras estabelecidas entre o acordo entre ele e o empresário, certo? Então, esses direitos começam agora a se formar na nossa sociedade. É bem importante isso, porque vocês lembram que na aula anterior que eu dei de história para vocês, que a gente analisa a história das constituições, que são 8, a gente analisa a evolução social através da própria Constituição. Dá para fazer um trabalho de mestrado, doutorado, analisando os aspectos sociais das mudanças que as leis fazem no nosso país, né? Então, eu posso estudar, por exemplo, o movimento de 1824, lá que é a primeira Constituição, e estudar o poder moderador, que não adianta nós ter os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, quando é o presidente que vai dar o canetaço final lá, dizendo se ele sanciona ou veta uma lei, que desde 1824 só mudou o nome da lei, continua hoje com a Constituição de 1988. Então vocês veem aqui que a gênese do próprio direito tem que ser analisada aqui com calma, para vocês entenderem que esse movimento orgânico que a sociedade antes era meia cega, agora já começa a ter novas instituições sendo criadas que vai dizer aquilo que vocês viram antes ali na matéria, quando nós começamos a falar de Durkheim, que é a primeira coisa, o primeiro sintoma que ele quer é a coerção. Lembra que vocês anotaram aí, ou nós falamos antes? Certo? Bom, evoluindo um pouquinho, né? Ele fala uma coisa importante que eu anotei para vocês aqui, fato patológico e anomia. O crescente desenvolvimento da indústria e da tecnologia fez com que Durkheim tivesse uma visão otimista sobre o futuro do capitalismo. Então, se eu falei para vocês que ele defende o liberalismo, é claro que ele vai defender o capitalismo. Até porque foi a forma vencedora, de forma de visão de mundo que vocês estão vendo aí. Não ganhou comunismo, anarquismo, nacionalsocialismo, ou tudo que acaba em ismo, até mesmo o nazismo, né? Ou o fascismo, etc. Então, a forma de governo que está implantada hoje é o capitalismo, bem ou mal, ou com vertentes diferentes, ou roupagens diferentes, conforme determinados países, mas vocês vão ver que é o capitalismo, né? Então, o crescente desenvolvimento da indústria fez com que Durkheim acreditasse que a sociedade ia evoluir com essa forma de divisão de mundo. O capitalismo é uma sociedade perfeita, pois a maior divisão do trabalho aumenta a especialização de função que aumenta a dependência, tendo maior solidariedade. Ele diz que quanto mais funções, mais o mundo do trabalho cresce, mais desenvolvimento social e mais pessoas vão ter mais oportunidade de trabalhar e uma interdependente da outra. Ou seja, o trabalho de uma depende para o sucesso da outra. Estão linkados, certo? Bom, e é tudo muito bem, até que ele também analisa um fator social, que é a patologia e a anomia. Aqui eu quero que vocês larguem tudo, ou peguem tudo, né? Larguem tudo e prestem atenção, se vocês não vão anotar, ou vão anotando, que agora é uma das partes mais importantes do Durkheim. Que vocês com certeza vão levar para vocês, porque vai mudar uma forma de visão de mundo, certo? Como explicar problemas sociais tais como favela, criminalidade, suicídio, fome, miséria, poluição ou desemprego? Lembre-se, né, patologia é uma doença, tá? A psicologia vai falar muito sobre isso. A crise da sociedade é moral, ou as normas estão falhando, aí é um fato patológico, né, uma doença social, ou ausência de normas, que é a anomia, certo? Então, aquilo que nós estamos falando lá em Ordem e Progresso,
entra aqui com uma nova roupagem, uma nova visão. Não que sejam, eles não são um contra o outro pensador, tá? Lembrem-se que eles são contemporâneos, eles são da mesma época, do mesmo período, então eles têm visão de mundo diferente, certo? Mas a leitura aqui é a mesma, eles estão preocupados com isso, né? Lá no positivismo a gente viu isso e agora a gente está vendo aqui, lá como ordem e progresso, aqui como patologia ou anomia, certo? Bom, vamos ver melhor o que ele quer dizer com isso. Por exemplo, se for fato patológico, né, que é uma doença social, a gente, por exemplo, vai ter um alto índice de suicídios, que nós vamos falar sobre isso. Não vamos, claro, aprofundar, porque não é o tema, né? Isso é até uma área mais da psicologia que estuda muito Durkheim, né? E outros pensadores da sociologia também. Mas, e se fosse uma anomia? Seria a ausência de normas. Algumas normas que deveriam ser feitas ou alteradas ou mudadas para que diminuísse o número de suicídio. Por exemplo, nós podemos estudar que no Japão o que leva ao suicídio é o alto índice de pessoas que estão trabalhando muitas horas por dia. Ou seja, nós podemos pegar agora a ausência de leis, fazer uma lei que diminua o número de horários das pessoas trabalhando e um pouco mais de lazer. Com certeza ia atacar direto na patologia social, que é o número de suicídios. Entenderam o que eu estou dizendo agora? Viram a importância de nós estudar a sociologia, por isso ela é jogada para dentro da psicologia também. Certo? Vamos agora aprofundar um pouquinho o suicídio, que é um exemplo mais fácil para vocês fixarem. As causas do suicídio são sociais, dependendo do maior ou menor grau de coesão social. Ou seja, se a sociedade é uma sociedade bem resolvida, o número de suicídio tende a diminuir ou até desaparecer, como alguns países que a gente conhece, Finlândia, Suíça, Dinamarca, Suécia, Escócia, e outros países lá que vocês sabem que são os 10 melhores países para se viver. E a gente começa a analisar o porquê que lá tem o menos índice de suicídio do mundo. E sendo capitalista. Por isso o Durkheim é muito importante. Então, o capitalismo não deu certo ou errado, aí nós vamos ver o que forma de capitalismo deu certo e que forma de capitalismo deu errado. É diferente de nós dizer, vamos tirar o capitalismo, vamos botar o comunismo, vamos colocar o nazifascismo, vamos colocar outra forma de governo. Certo? Ou anarquismo, certo? Ou ele misto. Então nós temos que analisar isso que ele está dizendo. Formas de capitalismo que deram certo ou errado. Ou comunismo, formas de comunismo que deram certo ou errado. Ou ele deu errado. Nós vamos ver depois que lá na China, a China é comunista. Mas hoje é um dos países mais industrializados do planeta. Mas é um sintoma capitalista? Mas então não é um regime misto? Já que o mundo do trabalho agora explodiu na China, tem pessoas trabalhando lá para fazer um tênis Nike a 30 centavos de dólar a hora, sendo vendido a 150 dólares lá nos Estados Unidos o mesmo tênis. Então isso é comunismo ou capitalismo? Porque eles alegam que o capitalismo explora, mas o comunismo. Viram uma dicotomia? Viram a importância de nós entendermos bem os conceitos sociais desses pensadores? Então esses pensadores eles vão olhar com lupa a sociedade e trazer esses problemas que nós estamos discutindo agora. Certo? Que hoje a sociedade geralmente não faz isso. Por quê? Porque isso é tu ver as feridas sociais. Então eles não trabalham com mais intensidade nesses debates. Mas a importância de nós aqui, acadêmicos, vocês estudantes, que vão fazer a diferença social aí na frente, entender isso e levar isso para vocês. Certo? Voltando, então, nós estávamos falando sobre o suicídio e a forma aí que mais latente a gente consegue enxergar, dentro da sociedade. As formas, né, de tipo de suicídio. Tem a forma egoísta, que é a falta de integração, aquele suicida mais patológico, que está aqui, né? Ele vai se deixando de se integrar com a sociedade, ele vai se desligando, ele acha que não faz mais parte, ele não interage, ele é descartado por tribos. Por exemplo, eu não gosto de gente que se veste de marca, eu não gosto de gente que defende certas religiões, eu não gosto de certas tendências políticas, e assim ele vai se abdicando. Lembra para vocês que uma das salas minhas, que em qualquer aula a gente sempre troca uma ideia, eu sempre digo a importância de vocês fazerem parte de um corpo político, de uma religião, para não deixarem aquele vácuo espiritual, aquele vazio espiritual. Então, assim, é necessário vocês fazerem parte da interação social. Então, aqui uma das partes que o Durkheim fala muito bem, o Durkheim fala sobre o suicídio, é o egoísmo, tá? Não é o egoísmo próprio, galera, aquele egoísta que, o cara é egoísta, ele não quer o bem social dos demais. Aqui é um egoísmo que ele não consegue fazer a leitura social. É isso que o Durkheim fala sobre a anomia, certo? Não é a culpa do indivíduo, aqui é a culpa da floresta, a culpa é do todo, não da árvore, que nós já vamos estudar um pouquinho mais sobre isso já, e botar para dentro da matéria. Entenderam? Então a culpa seria do Estado, porque se há um problema dentro da floresta, a culpa é de quem cuida da floresta, certo? Excesso de integração, aí já é o altruísta, né?
é aquela doação total. Ele se doa demais para a sociedade. E aí o problema é que ele começa a ter uma doença que a doença social traz para dentro dele, né? As patologias que existem dentro dele vai para o indivíduo. Aqui a gente vê muito em psicologia, eu estava estudando a introdução à psicologia numa disciplina que eu estou fazendo agora, e aí eu percebi que quando tu se preocupa demais, está lá no filme Matrix, né? A pílula vermelha e o azul, quando tu toma a pílula do conhecimento, tu começa a se interagir demais, ser altruísta demais, tu começa a ter câncer, tu começa a ter ataque cardíaco, tu começa a assistir o noticiário e te fazer mal. Entenderam o que é altruísmo? Tu se doa demais. Às vezes deixa de cuidar de ti. E aí essa doença social passa a ser uma doença individual. E é claro que essa doença individual vai derrubar toda a floresta. Tá? Nós já vamos falar sobre exemplo. Estou dando muito esse exemplo da floresta, que já é para vocês ficar com gostinho de quero mais, nós já vamos chegar nisso. Tá? Anômico, falta de limites e regras. É aquilo que nós estava falando agora. Às vezes faltam leis mais específicas que vão trazer um bem social e tem excesso de leis que não servem para nada, né? Então, esses limites e regras aqui, também não esqueçam. Anômico é na cultura que é feita através da sociedade, da sociologia. Durkheim critica muito isso, porque ele analisa aquelas sociedades de primeiro mundo, no momento que ele está lá, bem avançado na Revolução Industrial, e nós estamos aqui um passo sempre atrás, né? E a gente percebe que ele faz esse questionamento. Por que certas culturas elas enxergam melhor mesmo não tendo leis? Não é o fato de cultura serem feitas da nossa própria cultura. Ele fala aí sobre uma cultura mundial, uma cultura que atinge todo o indivíduo. Aquela pirâmide de Maslow, a fome, a sede, as necessidades básicas de todo indivíduo. Não aquele regramento peculiar de cada sociedade. Por exemplo, eu sei que eu não posso entrar numa favela do Rio de Janeiro depois das 10 da noite. Se eu entrar, eu posso correr o risco de só entrar, né? E não sair. Isso é cultural, não é falta de limite de regras. Isso é cultural, é outra coisa. O que ele fala de ser anômico é a sociedade ter essa percepção do todo. Não é o problema de tu entrar na favela depois das 10. É de não existir a favela. Entenderam? É de ter um regramento cultural não escrito. Porque lá no positivismo a gente viu que tem que estar escrito certas regras. Aqui não, ele fala anômico, é a falta do povo, do governo ter a mesma linguagem, do governo conseguir que chegue acesso à educação a todos, que todos consigam, fazer a leitura de mundo certa. Beleza? E aí entra a religião, maniqueísmo, o que é certo e errado, que nós vamos discutir isso lá em religião, na linha de religião que eu dei para vocês e para algumas turmas que eu dou religião. Beleza, amores? E não esqueçam, desculpa a extensão, mas é bastante coisa que a gente está vendo, bastante dados, bastante informação, estou tentando ser sucinto, né, e dinâmico, então vai ser um pouquinho mais complexo, tá? Mas vão me acompanhando que nós vamos chegar lá. A quarta, a fatalista, tá? Pressão cultural, né? Essa pressão cultural fatalista aqui é quando tu não consegue acompanhar, o indivíduo acompanhar a velocidade que a sociedade anda. Essa também é uma característica nossa, tá? Então a gente vê que nosso país, a nossa tecnologia está caminhando muito rápido e às vezes a gente tem muitas pessoas no digital e poucas no digital e muitas no analógico. Até na própria educação, vou cortar a própria carne como eu sempre faço, né? Eu critico tudo. Fiz a faculdade de Direito criticando o direito, fiz a faculdade de História criticando os historiadores, agora a Psicologia criticando a própria psicologia. Então, assim, eu tive a audácia de, nas primeiras aulas, criticar Freud, né? Com base na história, claro. Tinha os meus pensadores embaixo do braço, cheguei numa aula de psicologia e expliquei isso para a professora. Então, você tendo argumento fica mais fácil. Aqui, que eu falei para vocês, a pressão cultural, a pressão que o nosso país exerce, é entre aquilo que eu falei para vocês lá naquele livro que eu li do Alberto Carlos. Parece que nós temos um Brasil querendo crescer e outro querendo ficar, ou outro querendo puxar para trás. Então, essa dicotomia é a pressão cultural que nós estamos aqui na visão fatalista. Então, só lembrando vocês, que os tipos de suicídio que Durkheim tenta trazer para a sociedade, para explicar a sociologia, né, com mais facilidade, então ele explica egoísta, altruísta, anômico e fatalista. Essas quatro aí você pode anotar, que aí a gente consegue entender, através do próprio suicídio, através da própria número de pessoas que morrem no nosso país, dentro dessa visão aqui, como é que funciona a nossa sociedade, certo? Claro que a gente podia entrar aqui para o direito criminal, para a criminologia, para a criminalística, né? Analisar o número de pessoas que morrem em determinado estado, ou a forma que eles morrem, né? Em estados que é mais comum o cotidiano, né? De matar. Então, também faz parte desse estudo aqui do Durkheim. Beleza, amores? Aqui eu dei só uma palhinha, então, do Durkheim para vocês.
O próprio pensador agora, né? Quem quiser ir tomar uma água, dá um pause aí, respirem. Nós vamos entrar agora em Max Weber, um dos principais também, que eu acredito para vocês aí, bem importante, tá? Então vamos lá. Max Weber, não se preocupem que tá faltando um pouquinho os pensadores, é mais 2, 3 só, tá? E vocês sabem que eu estou sendo o mais sucinto possível. Fiz resumo da apostila, tirei algumas coisas dos meus livros aí que eu tenho para trazer para vocês. E claro, sempre um olho no peixe, outro no gato, né? Tentando ser sucinto e ao mesmo tempo não perdendo informações preciosas para vocês entenderem melhor esses pensadores. Bom, esse cara aqui também é um liberal, né? Um liberalista. Vocês sabem aí que na formação do nosso Estado aí, nós vamos ter poucos aí que vão concordar com o comunismo e mais com o capitalismo. Mas nessa balança aí depois vocês vão ver, vão extrair o que é mais importante ou mais benéfico aí. Já vão entrar em Marx aí, que também foi um pensador de extrema importância e relevância aí para nós, para a formação social, certo? Também como esse foi um divisor de água. Max Weber, o indivíduo é uma simples engrenagem no mecanismo em movimento. Olhem, lembrem, nós vamos linkando com os pensadores, né, que nós vamos passando. Então, ó, o indivíduo é uma simples engrenagem no mecanismo em movimento. Acabamos de falar aí de Durkheim, na anomia, ou na sociedade aí que tem que evoluir, né? Então, ele tá certo, ó. Nós somos só uma engrenagem no todo. Lembra que eu falei da teoria da árvore ali? Árvores e nós já vamos entrar agora que Max Weber fala muito sobre isso, beleza? Então, cuidado, porque ele está dizendo aqui que a nossa sociedade é mecanicista. Eu quero explicar para vocês o que é mecanicista, e é bem complexo e bem importante. Max Weber alerta para isso. Enquanto Platão acha que talvez seja importante ser uma sociedade mecanicista, mas depois eu vou explicar para vocês lá na aula de filosofia em Platão, agora não, né? Em sociologia nós estamos estudando isso. Ele fala que a nossa sociedade é mecanicista. Cuidado, ele faz uma crítica, mas também ele diz que é necessário. É vocês é que vão dizer se o veneno, porque sabem que o remédio, conforme o número de gotas, ele é remédio, conforme o número de gotas, ele se transforma em veneno. Bom, galera mecanicista, tu chega no médico, no SUS, 100 pessoas por dia para atender, o horário dele para cumprir, 3 horas da tarde troca o turno. Ele vai dar aspirina, injeção, aspirina, injeção, aspirina, injeção e manda embora. Isso é mecanicista. Professor, mas todos estão com a mesma doença? Lógico que não. Todos estão com o mesmo sintoma? Não. Lembra que eu falei para vocês, pensador de antes? Assintomático? Se a nossa sociedade é assintomática, ela não tem sintoma, então por que ela está dando errado? Vendo sobre a ótica de que a sociedade e o mundo como um todo está dando errado. Viram? Ou está certa? Não, está caminhando para o caminho certo aí. O remédio que nós estamos dando é o remédio certo, a sociedade está perfeita. Viram? Então, é esse o problema. Esse médico aí, ele é mecanicista. Ele não atendeu como um por um, como nós, professores, temos que fazer em sala de aula, por exemplo. Cada um de vocês vem de um bairro, vem de uma formação social, vem de um pensamento, vem de um núcleo familiar, que estudamos agora sobre a família, a importância da família com Durkheim. Certo? Então é isso que nós temos que analisar. Não como um todo, como a floresta, que nós já vamos ver em Max Weber. Certo? Um exemplo dentro do direito. Às vezes eu faço alguma petição, entrego no fórum, e fico analisando como é que eles fazem isso. Até porque, claro, já sou formado, alguns de vocês talvez façam direito, vocês vão ver. Desculpe que às vezes eu me atrapalho síndrome do pensamento acelerado, né? É muita informação, a gente quer falar rápido e às vezes a gente se perde. Não se preocupem que eu volto, né? Muitos de vocês vão fazer estágio. Dentro do estágio de direito, lá no fórum eu ficava analisando, né, os juízes. Então, alguns juízes chegavam para nós, né, no estágio, e aí tu vê que o estagiário tem aquela sensação boa, né? Ah, virei juiz, né? Por um curto prazo de tempo sem o salário de um juiz, né? Mas eu analisava lá as petições, enquanto eu estava do lado do balcão, e via que eu separava em gênero, né? Crimes de trânsito, crimes de trabalho, no mundo do trabalho, crimes de direito civil, crimes... Em 17 matérias que tem o direito, que vai para 21 agora, né? Com o direito digital e algumas que vão entrar. Então, direito do trabalho, direito civil, direito trabalhista, tributário, empresarial, e assim vai. E aí tu vai separando o juiz depois, no final da tarde,